Olá novamente, amigos amantes do poker. Aqui é Adriano Santos, do canal Kenshu Poker, para um segundo vídeo. E para esses vídeos iniciais eu pensei em tratar de alguns conceitos bastante básicos, conceitos bastante essenciais para quem quer jogar poker de uma maneira mais séria, mais profunda, uma maneira que envolve mais estudo e uma maneira que vai tornar o seu jogo bem mais lucrativo, sem dúvida nenhuma. Poker é um jogo de informações incompletas, como se diz por aí. Ou seja, faltam elementos do jogo de que a gente não tem conhecimento. Ao contrário do xadrez, em que nós estamos olhando o tabuleiro com todas as peças, sabemos a posição exata de cada peça nesse tabuleiro, né? O xadrez é um jogo de informações completas. Temos todas essas informações para tomar nossa decisão. No poker é bem diferente, porque, por exemplo, nós não sabemos quais cartas o nosso oponente tem. Só que nós não podemos depender de saber exatamente quais cartas ele tem. Senão o poker se tornaria, na verdade, o que muitos pensam que ele é, que é um simples jogo de azar, que depende da aleatoriedade das cartas que são dadas para cada jogador. Não. Quem joga poker de uma maneira mais séria sabe que é um jogo que envolve muita habilidade, porque envolve inúmeros conceitos que a gente usa para tomar as melhores decisões na mesa. E um desses conceitos, que é o que eu vou trabalhar nesse vídeo hoje, é o conceito de range. Essa palavra que vem do inglês, né, range, significando amplitude, alcance de algo, range de alguma coisa. Em poker, esse range identifica o grupo de mãos que uma pessoa pode ter naquela situação, naquele spot. Isso é essencial para quem quer jogar poker de uma maneira mais séria. O nosso trabalho é o tempo inteiro ficar colocando nosso oponente num range. É assim que nós vamos tomar nossas decisões da melhor maneira possível, colocando o oponente ou os oponentes num determinado range. Por isso essa ferramenta é essencial. O tempo inteiro ela tem que estar na mesa junto com a gente. E eu vou explicar isso usando alguns exemplos aqui no Power Equilab. Tudo que eu vou fazer aqui também é possível fazer no Equilab, que é a versão gratuita que vocês encontram na internet para poder baixar. Tá? Então vamos começar com a seguinte situação. Vamos pegar um oponente que sobe do UTG. Então eu vou pegar um range aqui do UTG. Esse é um range que veio junto com o programa até, não é um range que eu trabalhei, tá, gente? É só para servir como exemplo. Então tá aqui esse range. Alguém subiu do UTG. E vamos dizer que nós estamos no botão com uma carta bem específica que é o Rei 9 off. Tá? Nesse caso aqui eu nem escolhi os naipes, mas eu poderia até escolher os naipes, por exemplo. Eu venho aqui nessas cartinhas. Opa, desculpa. Eu venho aqui nessas cartinhas e eu escolho aqui Rei de espadas, 9 de paus e está aqui. Muito bem. Se eu colocar para calcular a nossa equidade, ou seja, a frequência com que essa nossa mão vai ganhar, chegando até o showdown, chegando até o river, né? Qual a porcentagem de vezes em que a nossa mão ganharia, o nosso Rei 9 só ganha em 28% das vezes contra esse range que está aqui do UTG. Né? Que é um range de 5% das mãos. 7-7 para cima, As e Rei off, As e Dama suited para cima. Esse range tem 71% de equidade versus o nosso Rei 9. Ou seja, esse range está massacrando o nosso Rei 9. O que demonstra que, e aí entra a primeira decisão que a gente vai tomar nesse vídeo aqui, considerando ranges. Nós vamos foldar o nosso Rei 9 do botão, porque ele é muito fraco para jogar contra esse range que está abrindo ali do UTG. Tá? Percebem
O oponente abriu do UTG. Eu não é impossível dizer, ele abriu do UTG, ele tem Ás e Rei off. Isso é impossível. Há um conjunto de mãos que qualquer jogador vai abrir de cada posição. Há um conjunto de mãos. Ninguém vai abrir 100% de mãos de todas as posições. Ninguém faz isso no poker. Ou pelo menos eu imagino. Então essa é a nossa primeira decisão. Nós foldamos o nosso Rei 9. Ok. Só que agora vamos pegar uma outra situação. Alguém no botão. E aí eu vou pegar também aqui um range do botão, só para servir como exemplo também. Não estou dizendo que esse é o melhor range do botão, não é esse o foco, enfim. E vamos pegar agora o nosso Rei 9 de novo no Big Blind. Aí eu jogo aqui para poder calcular. E olha a diferença. O nosso Rei 9 agora tem 45% de equidade contra esse range que abre do botão. É muita diferença considerando-se a situação anterior. Por quê? Porque esse range agora que abre do botão é um range muito mais amplo. É um range, consequentemente, mais fraco do que aquele do UTG. Por quê? Porque o botão pode abrir, na verdade ele pode abrir muito mais do que isso aqui, tá? Em vídeos posteriores, vou dizer, tanto em cash game como em torneio, você tem que abrir bem mais do que isso que está aqui, do botão, bem mais. Mas enfim, nesse caso, o nosso Rei 9 pode ser tranquilamente um call do botão. Temos odds suficientes para jogar, porque nós já temos um Big Blind colocado, enfim. Então, a situação é diferente. Nossa decisão é outra por conta de range, por conta de se pensar em range. Isso pré-flop. Quero dar agora um exemplo de pós-flop. Vamos colocar um exemplo em que, em vez de ter uma mão específica aqui no Big Blind, nós agora vamos ter um range também do Big Blind. E aí, deixa eu construir aqui só como exemplo também, um range em que eu poderia dar call ali do Big Blind contra alguém abrindo do botão. Deixa eu tirar isso aqui. Tira isso aqui. Tá? Também não estou dizendo que esse é o melhor range, tá? Mas nesse sentido, principalmente se tratando de torneios, principalmente quando o ante já estiver em jogo, e aí tem mais fichas na mesa, nesse spot nós temos que dar muitos calls do Big Blind versus o botão. Né? Deixa eu tirar algumas mãos aqui que eu usaria para tribetar. Algumas mãos mais óbvias, né, de tribet. Não vou colocar frequências, né, porcentagens com que eu tribetaria o 10-10 ou daria só call. Enfim, vamos simplificar só para o exemplo. Então tá aqui, coloquei um range em que eu vou dar call 63% das vezes contra alguém abrindo do botão num torneio. Perfeito? Coloco aqui para calcular. Então assim, pré-flop, o meu range tem 43% de equidade contra esse range do botão que é de 56%. É uma equidade bastante boa para poder jogar. Só que agora eu quero tratar do pós-flop. Vamos colocar aqui um flop. Né? Você clica aqui nas cartinhas, vamos escolher o flop Ás, Rei e 8. Eu coloco para calcular aqui a equidade agora com essas cartas do flop, né? O programa vai utilizar esse flop para poder calcular a equidade. Olha só como eu perdi a equidade. Eu que estou, né, no Big Blind, dei call com alguma coisa desse range. Nós temos agora 39% de equidade contra praticamente 61% do range que abriu do botão. Por que nós perdemos equidade? Porque este flop acerta muito mais o range de quem abriu do botão, por conta do As e do Rei. Ele tem muito mais Ases fortes e Rei fortes do que eu, né? Que tenho esse range aqui. Por exemplo, ó, eu não tenho nesse meu range Ás e 10 suited para cima, Ás e Dama off para cima, por exemplo. Tá?
Por isso, esse flop acerta muito mais o range dele. Nós do Big Blind temos que jogar com muita cautela, muitas vezes jogando de check fold, dependendo da mão que a gente estiver segurando dentro desse nosso range, obviamente. Guardem esses números então, tá? 60-40, né? Para facilitar, guardem esse número aí, 60-40. Estamos perdendo. Só que, se eu mudo agora esse flop e eu coloco um flop com 7, 6 e 5 rainbow, né? Cartas de naipes diferentes. E coloco para calcular. Olha como mudou. Está praticamente empatado. Os dois ranges estão empatados em termos de equidade neste flop. Por que que a minha equidade subiu tanto? Até comparando-se ao pré-flop, hein? Porque este flop acerta bastante o nosso range de call do Big Blind. E não acerta tanto assim o range de quem sobe do botão. Claro, o range dele do botão ainda tem as, rei, rei, dama, dama, que nós não temos no nosso range. Por isso a equidade dele ainda está aqui em 50%, obviamente. Mas o destaque é o quanto a nossa equidade subiu por conta deste flop. O que isso tem a ver com o range? Para a tomada de decisão. Esse é o grande ponto desse vídeo, né? Quando nós, do Big Blind, vemos este flop, o primeiro pensamento nesse spot tem que ser: ok, ganhei mais equidade, eu posso jogar essa mão de uma maneira mais agressiva até. Claro que outros elementos entram, né, nessa equação aí, como quão agressivo ou quão passivo é o vilão, né, que está ali no botão, mas o momento do torneio também, o tamanho dos stacks, está na bolha ou não, enfim. Mas estamos simplificando aqui a situação só para poder destacar a importância de observar o range na hora de tomar uma decisão. Então, nesse sentido, com esse flop, a quantidade de check raise que eu posso fazer do Big Blind aumenta muito. Eu dou check, ele c-beta e eu dou raise na c-bet dele. E vou dizer para vocês, mesmo que o vilão tenha um as, ele já vai ficar com um certo receio do nosso check raise nesse flop. Claro, ele não vai foldar, obviamente, né? Ele pode só dar call, ele até pode voltar tudo, mas ele já vai ficar pensando que nós do Big Blind temos vários dois pares, nós temos várias trincas e nós temos várias sequências. Nós temos tudo isso na nossa mão. Em vídeos futuros eu vou falar de vantagem de range, vantagem de nuts, né? Não vou me aprofundar nisso agora. Mas, ao receber o check raise, até o cara que está segurando as vai começar a pensar: meu Deus, ele tem 6 e 7, ele tem 5 e 6 na mão, ele tem 5 e 7 suited, ele tem 5 5, ele tem 6 6, ele tem 7 7, ele tem 8 9, ele tem até 3 e 4 na mão. Olha quantos combos nós temos que já estão ganhando de as. Entendem? Porque lá no botão ele também tem que pensar em termos de range agora. E aí, se ele é um bom jogador, ele vai levar tudo isso em conta para tomar as decisões dele. Ok? Bom, esse é um vídeo, né, mais simples. No futuro eu espero fazer vídeos bastante complexos até, sobre conceitos, como eu já falei, como vantagem de range, vantagem de nuts, e aí eu volto a situações como essa. Tá? A questão, principalmente para quem está começando a jogar agora, é pensar: as mãos que eu estou jogando pensando em ranges? Então, um exercício interessante que você pode fazer é pegar o seu Poker Tracker, né, ou o seu Hold'em Manager, se você tiver, mas você tem que ter uma dessas ferramentas, um desses trackers, seja o Poker Tracker 4, Hold'em Manager 3, ou 2, ou Hand to Notes, enfim. No Poker Tracker você tem essa ferramenta que você vem nas estatísticas, aí você vem aqui e clica no Range Visualizer, e aí aqui tem várias situações. Então, uma das situações interessantes para você ver é essa aqui, ó, Cold Call em segunda bet pré-flop. Ou seja, alguém dá raise e você dá call no pré-flop. E aí você anota, ó, do botão eu coloquei aqui, né?
pode colocar das outras posições. Então aqui, é que aqui está filtrado também, tá? Mas também não vou entrar nisso, só para explicar o funcionamento aqui da ferramenta. Então aqui eu filtrei o range de mãos com que eu dou call do botão no pré-flop. Sugiro que vocês façam isso, tá? Não só nessa situação de call em bet no pré-flop, mas, por exemplo, eu posso ver também aqui raise first team, ou seja, as vezes em que do botão, nesse caso, eu dei raise na mão. Ele também vai colocar aqui o range com que eu fiz isso ali do botão, ok? Mas no nosso exemplo cabe muito bem aqui o cold call, porque aí você vai fazer o seguinte exercício, você vai pegar essas mãos, vai colocar lá no Equilab versus o range do cara que subiu ou do TG ou do cutoff e tal, e brincar um pouquinho para perceber as equidades. Então façam esse exercício aí, tá? Uma sugestão para vocês. Mas o que tem que ficar, o que eu gostaria que ficasse desse vídeo é que o raciocínio em termos de ranges tem que estar conosco o tempo inteiro enquanto jogamos poker. Beleza, galera? Por hora é só nesse segundo vídeo. Espero que tenham gostado. Por favor, comentem aí, perguntem, coloquem discordâncias. É legal a gente discutir também. Como eu digo sempre, com respeito sempre, mas discutir poker é o que esse cara aqui que vos fala gosta muito de fazer. Ok? Então, abraço, até a próxima.